Vamos hoje para um mundo em que humanos e dragões viviam em harmonia e muito bem juntos. Porém, uma força obscura apareceu e acabou, vamos dizer assim, dizendo que sumiu com os dragões deste mundo. E aí, você já tem uma ideia de qual que é o filme que eu vou falar hoje? Mas antes, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. O filme Raya e o Último Dragão lançou em fevereiro deste ano e pertence ao streaming da Disney+. Ele vai nos levar a acompanhar a seguinte história: em um mundo chamado Kumandra, em que humanos e dragões vivem juntos. Porém, uma força maligna, obscura, acaba surgindo e está devorando a terra, transformando as pessoas em pedras. Então, os dragões se unem para salvar a humanidade. Porém, quando eles salvam, somente a humanidade volta. Os dragões não retornam. E então, Kumandra, que era vamos dizer assim, um mundo unido que formava até a questão um dragão, acaba se separando, pois cada um queria ficar com um único pedaço que havia sobrado do dragão que salvou toda a humanidade. Porém, este pedaço, essa pedra, vamos assim dizer, acabou ficando na parte do coração. Kumandra era dividido da seguinte forma: era a cauda, as presas, as garras, eu acho que é ou a barriga ou o estômago, peço perdão, e o coração. E a partir daí, essa pedra ficou justamente nessa aldeia que é o coração. Por quê? A questão que isso já começa no começo do filme, mostrando que quando os dragões sumiram e só sobrou esse pedaço que tecnicamente ligaria ao último dragão que deveria existir, cada um quis esse pedaço, dominar este pedaço, porque era o mais correto. Então as aldeias começaram a entrar em guerra, mas no final quem acabou ficando era o coração, porque eu acho que nada mais justo do que realmente a pedra ficar onde era praticamente a união de todos os mundos, de todas essas aldeias de Kumandra seria o coração. Aí a gente vai acompanhar que no começo do filme, o pai da Raya, que é a nossa protagonista, ele tenta criar Kumandra de novo, só que não sai exatamente do jeito que deveria se sair. E novamente começa-se uma guerra. E Raya vai atrás do último dragão. Então é interessante, gente, essa animação da Disney, realmente, porque ele vai mostrar aquela questão, principalmente do que o ser humano é capaz de fazer. Quando ele quer uma coisa, ele resolve que o único jeito de conseguir é com guerra. Pronto! Exatamente, esse filme vai nos mostrar isso. Os dragões salvaram a humanidade, mas eles quiseram, não, quem vai dominar sou eu, quem vai ficar com a pedra sou eu, o melhor jeito de dizer isso, gente. E daí entraram em guerra novamente e Kumandra se separou. Então exatamente Kumandra não existiu mais. Então nós vemos em vários momentos da história aquela questão de que o pai da Raya quer trazer Kumandra novamente, mas as outras aldeias, que é a questão da cauda, da garra, da presa, eu acho que é o estômago ou barriga, sei lá, gente, eu peço desculpas porque eu não lembro qual era o nome bem certinho desse. Eles não aceitam isso. E por que o coração ficar com a pedra? Tecnicamente, gente, no meu ponto de vista, eu acho que tem até que uma certa coerência o coração ficar com a pedra, porque vamos dizer, nesse ponto que o coração é que vai ligar a todas as aldeias. Era aonde nós tínhamos um líder em que via que era possível trazer Kumandra novamente. Então a gente já vê isso na história. É uma coisa bastante interessante. Ela já pega nesse sentido. Porém, a questão é, como eu disse, os dragões se uniram para acabar com essa questão, essa parte obscura que havia surgido. Porém, ela começa a surgir novamente. No meu ponto de vista, creio eu, gente, isso é uma teoria minha, que essa parte negativa é justamente vem da questão dos seres humanos, em questão de inveja, raiva, ódio, e eu acho que eles criaram essa própria questão, e os dragões é que acabaram pagando por isso, por eles não aprenderem realmente o que é
união. Aí quando a gente entra nessa aventura com a Raya, a gente já vê que se passou um tempo, justamente porque no começo do filme existe uma questão da pedra também. Tudo se baseia em relação à pedra. E a Raya vai atrás desse último dragão. Então é interessante que a gente começa a acompanhar, e ela tem como companheiro que é um Tatu Bolinha, que é um dos bichinhos que provavelmente ganha também muito a atenção das crianças, como é o caso do Frozen com o Olaf, ou do Frozen com relação àquela lagartixinha que é vento, fogo, sei lá, eu não lembro qual que era a parte dele. Então esse é um tatuzinho também que chama muito a atenção. E o que é legal, que a Raya já havia visitado praticamente todas as aldeias e faltava somente a cauda, que era o último lugar em que ela poderia achar o último dragão. E é justamente neste local. E uma coisa interessante é que aonde a pedra que ligava a esse último dragão, ele sempre estava rodeado de água. E a gente começa a entender que esse último dragão realmente está ligado à água. Aí quando ela finalmente encontra o dragão, nossa aventura realmente começa. A parte cômica da animação é a parte do dragão, que é a Sisu. A gente começa a entender melhor, desde o começo, a entender mais sobre a Sisu com o andar da história. Nós sabemos que o dragão que salvou Kumandra e toda a humanidade foi justamente a Sisu. Mas com o andar da história, a gente entende que não foi exatamente isso. Aí nós temos o personagem da Namari. Namari e Raya, na verdade, é que foram o grande motivo de toda essa guerra começar. Justamente porque Namari sempre quis provar para a mãe que era capaz de muitas coisas. Raya era uma garota solitária que acabou achando em Namari uma grande amiga, mas Namari ouviu mais a questão da sua mãe do que precisava fazer para salvar a humanidade. Então se começa uma grande guerra. Ah, Nathalie, mas ficou muito confuso. A ideia é que eles queriam roubar a pedra do dragão, gente. É o melhor jeito de dizer isso, e é isso que é o objetivo de por que a guerra começou. E quando a Sisu aparece, gente, desculpa, mas diferente da minha mãe, ela achou muito bonitinho o dragão. Eu achei, gente, que droga de dragão é esse? A Sisu é uma mistura do que exatamente? Ainda é até que aceitável em certos momentos aquele dragão, por mais que seja feinho, porque no meu ponto de vista é uma mistura de muita coisa o dragão, e não é literalmente o dragão, mas não tão questionável e até, meu Deus, o que é isso, do que os irmãos dela. Porque quando a gente acompanha a história, a gente vai conhecendo a história da Sisu, como eu disse, e ela vai contando sobre a questão de cada irmão dela, que ela comenta que na verdade ela nunca teve realmente um poder, né? Quem tinha os poderes eram os irmãos dela. Ela era apenas queria saber somente de se divertir. Enquanto ela tenta trazer, vamos dizer assim, a Sisu e arrumar toda a bagunça que aconteceu, a gente começa a ver uma coisa. O pai dela sempre sonhou em trazer Kumandra de volta. E a gente vê com o andar da história que Kumandra já começa a surgir, só que eles não enxergam isso. E se vocês notarem nesse filme, realmente ela começa a surgir quando os povos começam a se unir. Aí chega no final, a última união é justamente da Presa, que é a aldeia mais complicada, que é justamente a aldeia da Namari. Então é interessante isso, porque na real Kumandra já estava existindo, com eles se ajudando, tentando conseguir um pedaço da pedra, porque no momento em que a Presa tenta roubar a pedra do coração, ela se parte e cada um fica com um pedaço. E como existe essa escuridão engolindo tudo, o único jeito, na visão da Raya e dos outros, era justamente unir essas peças para que a Sisu fosse capaz de apagar essa escuridão novamente. Mas eles começam a ver com o andar da história que não é bem
isso. Sinceramente, gente, esse filme é bem divertido, é bacana e você vê realmente aquela questão de que o que a Disney quer nos mostrar nesse filme. A parte da união, em que eles se unindo, um acreditando, confiando no outro, vai muito mais além. E é isso que até a própria Sisu mostra no filme. E a outra coisa que é engraçado nesse filme é a questão de quando a Sisu vira um humano. Gente, eu olhei para aquele personagem e lembrei muito de uma senhora que é aqui de Curitiba, que ela já faleceu, já faz um tempo, que ela vivia andando perto do cemitério, do cemitério municipal, do centro que a gente tem. Era muito parecida. Eu até falei pra minha mãe, nossa, parece aquela velhinha que ficava lá perto do cemitério. Ficou muito idêntica. Ficou muito engraçado mesmo. Porém, concordo, a questão do traço do dragão ficou muito ruim. Um dos irmãos dela tem tipo, é como se tivesse uma cebola na cabeça. Que tipo de dragão é aquele? Então assim, é incômodo nisso, mas o filme é divertido. Você vê que realmente, principalmente a Raya e a Namaari são as que mais precisam aprender nessa história toda, em que uma culpa a outra, mas no final as duas enxergam que são culpadas do que aconteceu. E finalmente elas enxergam que Kumandra estava existindo já desde o início, quando eles foram atrás das peças para construir novamente a Pedra do Dragão. De resto, o filme é muito bom, ele tem um traço legal e bacana, não é incômodo, os personagens dos seres humanos, principalmente a história que desenvolve. No meu ponto de vista ainda, como eu digo, eu acho que essa escuridão surgiu justamente pela raiva, pelo ódio, pela inveja que a própria humanidade criou entre si lá naquela questão de Kumandra. Eu acho que é isso, porque você vê que quando os dragões fazem essa limpa, eles até que conseguem amenizar vamos dizer assim, aquele equilíbrio que existia, daquela guerra que existia entre os humanos, mas isso não dura muito tempo. E por incrível que pareça, essa escuridão não desapareceu por completo. Então é interessante esse filme. Se você não assistiu ainda Raya e o Último Dragão, assiste, porque é muito bom, é bem divertido. É exagerado os dragões, é muito feio. No meu ponto de vista, é muito feio, mas é divertido, é engraçado, principalmente a parte da Sisu é realmente a parte mais cômica, que faz a gente se divertir, que encanta nesses filmes que a Disney sempre nos apresenta. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu esse filme, Raya e o Último Dragão, o que você achou? Qual que foi a cena que você mais gostou? O que você achou desses dragões que aparecem nesse filme? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!